Olá, meus irmãos, graça e paz. Ah, Começando então a série de pregações e de estudo que nós vamos ministrar para o povo da Igreja Presbiteriana de Diadema neste período de reclusão por conta do coronavírus. Nós vamos publicar aqui o estudo que seria dado na data de hoje, na quarta-feira, dia 18/3. O nosso estudo hoje tem como tema a bondade e a severidade de Deus. E o nosso texto base se encontra em Romanos 11, versículo 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Irmãos, entendendo aí que a gente vive um momento de importante para reflexão nos atos de Deus, né? Sempre a gente tem que considerar o que Deus tem feito em nossas vidas, e neste cenário de pandemia, cenário profético, nós precisamos nos voltar para a palavra e, munidos dela, entender a vontade de Deus para o ser humano, para a nossa vida e, neste período, principalmente para o seu povo, para não incorrermos nos erros de muitos que neste instante começam a pensar coisas vãs, como diz a palavra, e jogam minhoca na cabeça, né, das pessoas e inclusive dos crentes, principalmente no que diz respeito à bondade de Deus e à santidade de Deus, e começam a fazer os questionamentos: onde está Deus no sofrimento do homem? E de posse então desse cenário, desse contexto nosso, a gente queria estudar um pouquinho desses temas. Esse estudo é baseado no livro Conhecimento de Deus, de J. Packer, e esse capítulo fala da bondade e da severidade de Deus. Pois bem, o escritor ele começa dizendo que o apóstolo Paulo tem nesse versículo uma palavra muito especial quando ele usa os dois termos, bondade e severidade. A palavra crucial no versículo seria essa conjunção, né, o e. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Paulo lembra os romanos que Deus rejeitou os judeus por causa da sua incredulidade. Ao mesmo tempo, Deus estava trazendo pagãos à fé salvadora. Nessa carta aos Romanos, nesse capítulo, depois de explanar aqui a escolha, né, o amar a Jacó e aborrecer a Esaú, a exemplificar a rejeição de Israel, Paulo diz ali que Deus estava sendo bondoso para com os gentios, bondoso para conosco, os gentios que até então não conheciam a fé, e estava sendo severo para com os judeus, porque os judeus não rejeitaram, né, a palavra do Evangelho. E ali Paulo diz que Deus estava enxertando então os gentios na sua oliveira. Paulo convida os romanos a observar os dois lados do caráter de Deus que aparecem nessa sentença. Ele diz: bondade para contigo, severidade para com os que caíram. Se desejamos conhecer a Deus verdadeiramente, devemos reconhecer que ambos aspectos, ou seja, bondade e severidade, ambos aspectos do caráter, são aspectos do caráter revelado de Deus, né? Dos atributos revelados, aquilo que está na sua palavra. Deus não revelou somente bondade, como muitos pensam, né? Nesse texto aqui, Paulo está dizendo que elas andam juntas, né? É por isso, na importância
dessa conjunção no versículo, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Por que nós estamos falando isso, irmãos? É porque a maioria dos crentes de hoje em dia, né, eles têm uma visão, não só os crentes, mas os cristãos de forma geral, e as pessoas que têm uma ideia relativa a Deus no nosso país, principalmente, eles dizem que Deus é bom, Deus é amor, eles vivem pregando isso, dizendo isso, quando na verdade eles dizem que acreditam em Deus, mas não sabem tão certo o que é isso que eles dizem acreditar. As pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não têm a menor ideia de quem seja aquele em quem eles dizem acreditar. Eles preferem seguir, as pessoas preferem seguir as opiniões religiosas particulares, né? Nós vemos muito isso. As pessoas parecem um papagaio, ouviu uma coisa aqui e fica repetindo aquilo que ouviu. Uma opinião religiosa de alguém que de repente ela leu, que ela considerou, ela não vai para a fonte. A maioria das pessoas não vão à fonte, né? A palavra de Deus, para buscar conhecer a Deus a partir da sua própria palavra, né? As pessoas pensam em todas as religiões como sendo religiões equivalentes, religiões que eles tiram ideias sobre Deus tanto de fontes pagãs, né, como de fontes cristãs. Nós vemos no nosso país o sincretismo religioso, onde as pessoas conseguem relacionar heróis da fé com entidades do candomblé. E isso exemplifica aí a ideia que as pessoas têm de Deus, e que Deus vai aceitar isso, né? Deus vai aceitar essa ideia que elas têm dele próprio, tudo porque elas ouviram falar ou da forma que elas aprenderam. As pessoas deixaram de reconhecer a realidade do seu próprio pecado também, o que leva a pensamentos contrários a Deus. E tudo isso é fruto do liberalismo teológico que começou no final do século XIX a atingir as igrejas protestantes. Começou lá na Alemanha. Isso é uma coisa difícil de tirar da cabeça das pessoas. Os teólogos liberais, eles meio que inventaram um Deus Papai Noel, que é um Deus bom e só bom. Um bom pai, um bom velhinho, né? Essa é a teologia de Deus Pai, Papai Noel, no que diz respeito ao liberalismo teológico. E é mais fácil das pessoas abraçarem, é mais legal, não cria tanto vínculo nem tanto compromisso. Tudo sendo tirado de opiniões pessoais. As pessoas estabelecendo as suas crenças nas opiniões pessoais e não conhecendo Deus por sua própria palavra. E as pessoas, então, hoje têm o hábito de dissociar a ideia da bondade de Deus da ideia de sua severidade. Quem não lê a palavra vai dissociar essa ideia. Vai falar, não, Deus é bom. E nós vemos as músicas, tem até um cântico, Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom o tempo todo, Deus é bom. Mas a sua palavra diz acerca da sua justiça, da sua ira, né, da sua ira santa, que é santa, e nós devemos considerar, então, a bondade e a severidade. Eu já disse que esse hábito começou com os teólogos alemães no século XIX, e ele infectou, olha, igual falando da época de vírus, né? Como um vírus infectou o protestantismo ocidental como um todo, né? Que no Brasil descambou para um evangelicalismo brasileiro. Migrou das igrejas históricas, que começaram a abrir para isso, e foi para as igrejas, para a maioria das igrejas, essa ideia de um Deus que é bom e que é fraquinho.
Vocês vão entender por quê. A regra no liberalismo teológico é rejeitar todas as ideias a respeito da ira divina e assumir que o caráter de Deus é de indulgente benevolência, sem nenhuma severidade, sempre bom, sempre bonzinho, né? Chegam a dizer que a Bíblia exagera nesses momentos em que ela fala sobre a ira de Deus. Qualquer tentativa de mostrar a necessidade de haver temor na presença de Deus e temor em sua palavra é rejeitada por ser absolutamente fora de moda. Nós vemos isso no nosso dia a dia. As pessoas elas vão potencializar essa ideia até ao cúmulo das igrejas modernas aí, né, de dizer que Deus é amor e que Ele aceita toda forma de amor. Porém, essa teologia, ela carrega em si mesma a semente da sua própria ruína. Aí vem uma resposta filosófica, né, para isso. Por quê? Porque quando entra o problema do mal, essa teologia ela entra em parafuso. Ela não consegue explicar. Ela vai dizer que Deus não, ela vai dizer que Deus não interfere, Deus não tem ação. Ele vê lá o tsunami acontecer e ele não pode fazer nada. Então não crê num Deus soberano, é um Deus impotente, né? Porque ele é mais fraco que o mal. Então é nisso que descamba esse tipo de teologia. Então quando ela inventa esse lado só de sempre uma benevolência e sem ira, eles se enrolam com o problema do mal. E aí não conseguem, por não aceitarem a ira santa de Deus, eles acabam criando um Deus fraco. O reverendo Donizete lá no seminário, ele até falou assim, é a teologia do incrível Hulk, né? Nos Vingadores o Hulk usa uma expressão assim pro irmão do Thor, se você é um Deus, você é um Deus fraco, o Deus do liberalismo teológico, e em que a maioria dos que acreditam nessa corrente de pensamento seguem um Deus fraco. Pois bem, meus irmãos, nós vamos entrar então aqui já falamos um pouquinho de como é o pensamento e tal, entrar mais no que diz a palavra sobre a bondade de Deus. E nós vamos abrir lá em Êxodo 34, ler os versículos de 5 a 7. Êxodo 34, de 5 a 7. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, ou seja, diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Para os escritores bíblicos, quando eles diziam Deus é bom, Moisés aqui, né, Deus é bom, eles pensavam majoritariamente, primeiramente, no caráter da perfeição moral de Deus. Deus perfeito, as qualidades morais de Deus. E nós vemos aqui essa proclamação da perfeição moral de Deus, né? Um Deus compassivo, clemente e longânimo. Então, o aspecto da perfeição de Deus, um Deus perfeito, ele revela ali as qualidades morais de Deus. Esse é o pensamento dos escritores bíblicos.
no sentido de caminhada e de crescimento, o Salmo 18 ele também revela uma perfeição moral de Deus no que diz respeito à experiência e à vivência com Deus. Ali no Salmo 18, Davi ele diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. E o escritor do livro diz assim, eu concordo com ele plenamente, que o crente experimenta e prova da bondade de Deus, conhecendo mais a Ele, sabendo o quanto Ele nos perdoa, o quanto Ele requer de nós uma postura que Ele mesmo nos dá a condição de caminhar nela, né? Essa foi a vivência de Davi. Mas não somente no que diz respeito a qualidades morais, os escritores bíblicos também pensavam na generosidade. Vejam o versículo 6. O versículo 6 fala, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. O grande ponto aqui seria a generosidade de Deus. Né? Generosidade é o ponto focal da perfeição moral de Deus. É Deus querer nos dar tudo o que nós necessitamos. É Deus querer dar aquilo que nós não merecemos. E mesmo assim, Ele é generoso e nos dá o quê? Nos dá a sua misericórdia e nos dá da sua fidelidade. Né? Essa é a qualidade que determina como todas as outras excelências devem ser proclamadas. Todas as outras excelências, Deus longânimo, clemente, bondoso, companheiro, amigo, tudo isso é porque Ele se revelou um Deus misericordioso e fiel. Então nós devemos pensar em bondade como um Deus perfeito, eterno, mas no que diz respeito a nós, um Deus generoso. E aí, a partir dessa generosidade, é que nós devemos proclamar todas as outras verdades de Deus. Os teólogos reformados usam a palavra graça do Novo Testamento para expressar essa generosidade de Deus para conosco, fazendo-se valer dos conceitos de graça comum e graça especial, para falar da generosidade relacionada à criação e à providência, de como Ele mantém todas as coisas, a graça comum e como Ele dá chuva a todos, a chuva cai sobre todos, e aí todos conseguem trabalhar e obter o resultado de seu trabalho, o sol nasce sobre todos, né? Então isso é o conceito da generosidade relacionada à graça comum, que Ele dá a todos, mas também a graça especial, que é a generosidade relacionada à redenção. Né? E disso nós podemos tirar uma sentença muito bacana. Deus é bom para todos, de algumas maneiras, e para alguns, de todas as maneiras. Né? O conceito de graça comum, de algumas maneiras, ele é bom para todos. E o sol nasce ali, ele deu vida, né? Mesmo aos vasos de ira, aos ímpios, ele preserva a vida, ele faz com que eles tenham alimento, com que tenha trabalho, com que a economia gire, essas coisas todas. Então é a bondade de Deus, a generosidade de Deus sendo aplicada a todos os homens. Mas nós também sabemos que e somos alvos da graça especial, da revelação especial de Deus em Cristo Jesus, que nos aponta para a redenção. Obra criadora que caiu, mas nós fazemos parte de uma obra redentora de Cristo, né? Consumada ali na cruz do Calvário, onde Ele revelou o seu amor para conosco, nos dando o seu Filho para morrer a morte de cruz. Vejam, todos, né, se nós falarmos, tem aquele hino,
esse Davi das vagas, né? Conta as bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão. Falando das bênçãos naturais, é isso. Qualquer um pode contar. Hoje eu fui, voltei, tive saúde, caminhei em paz e tudo está bem, minha família está bem, eu tenho emprego, enfim. Então, e outra, água, né? Vida, tudo que o homem tem aí é a bondade e a generosidade de Deus. Isso é graça, mas essa graça ela é bem menor do que a graça especial, né? As bênçãos espirituais elas são maiores ainda, né? Porque nós passamos a ver, nós vamos ver, a ouvir Deus através da sua palavra, a entender os mistérios eternos, né? No texto de Romanos, a bondade que Paulo se refere está no fato de Deus enxertar os gentios em sua oliveira, né? Então aqui, especificamente desse texto, essa é a generosidade de Deus, é uma generosidade ligada à redenção, né? Porque ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós fomos enxertados, nós que éramos selvagens fomos enxertados, e essa é a generosidade de Deus para conosco, participar do seu plano eterno, sermos alvos do amor de Deus desde antes da fundação do mundo, sermos alvos do cuidado do Espírito Santo desde antes do nosso nascimento, no ventre de nossas mães, né? Já havia ali o agir de Deus em nossa vida, e essa é a generosidade de Deus para conosco, meus irmãos, e isso é motivo de muita glorificação. O outro ponto é a severidade de Deus. Então nós falamos aqui do contexto, né? Porque as pessoas pensam assim. Nós fomos à Bíblia para ver nesse texto e em outros o caráter da bondade de Deus, como ela que ela é uma, dentro dos aspectos revelados, uma perfeição moral de Deus. A bondade são qualidades morais de Deus, mas ainda assim devemos olhar muito para a generosidade de Deus. Mas o texto também fala da severidade, e aí nós vamos entender, né, até mesmo esse momento, olhando para a palavra de Deus. A palavra que Paulo usa aqui em Romanos 12:2, no original, ela significa cortar fora. Ou seja, ela demonstra a retirada decisiva de Deus, Deus retirando a sua bondade daqueles que a rejeitaram. Israel rejeitou a bondade de Deus, Deus retirou a sua bondade. Israel havia abusado da bondade de Deus quando desprezou essa bondade do Pai revelada no Filho. Nós falamos aqui o versículo agora há pouco, né? Eles desprezaram. Como Deus é bom? Ele enviou o seu Filho ao mundo. E na plenitude dos tempos ele veio pregando o Evangelho, anunciando as verdades do reino, mostrando o amor do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E aí o povo de Deus, eles rejeitaram, né? Israel rejeitou, porque estava dormindo no sono da religiosidade, de toda a sua história, né? Era muita inconstância, muito vai e vem. E quando Cristo veio, os doutores da lei não entenderam nada, e não amaram a verdade, né? Não amaram as trevas. Os homens amaram mais as trevas. Mas Deus está falando que isso é a severidade, ele retirar essa bondade. Então veja, os dois lados de uma mesma moeda aí, bondade e severidade. Se o homem rejeitou a bondade de Deus, ele vai ser alvo da severidade. E a mão de Deus se afasta, a bondade se afasta, e aí o que sobra é a severidade. E aqui nesse texto, Paulo fala
categoricamente para a gente, né? Ó, você foi enxertado, então estou falando isso para você não se ensoberbecer, porque eles eram o alvo, eram os naturais ali, era a oliveira natural, a primeira, e eles foram rejeitados por Deus. Então, teme, né? Não te ensoberbeças, mas teme. O princípio usado por Paulo é que para cada ato de bondade divina encontra-se uma ameaça de severidade no julgamento. Vamos abrir lá em Romanos 2:4. Romanos 2, capítulo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Ele não vai entender, ele não é por ele próprio que ele é conduzido a esse arrependimento. Então Paulo está dizendo aqui para nós não nos ensoberbecermos. Então, não considerarmos a severidade de Deus, pensando que ele é bom, né? Somente na bondade, e dormindo aí em berço esplêndido nesse sentimento, ou até mesmo sendo negligentes da graça, não entendendo a graça, nós mesmos vamos tropeçar nas nossas próprias pernas e não entender que foi a bondade de Deus que nos levou ao arrependimento. Meus irmãos, esse texto também nos leva a meditar na paciência de Deus. Então, bondade e severidade, o que nós estamos vivendo hoje, devem nos fazer refletir acerca da paciência de Deus. É como se em determinados momentos nós víssemos ali os juízos de Deus sobre a humanidade, sobre um povo, sobre algumas pessoas e também sobre nós mesmos, né? No domingo eu falei na igreja que é muito melhor nós passarmos por esses momentos de calamidade, de provações, um momento de angústia, de perseguição, por conta do quanto estamos produzindo para o Evangelho, e não porque Deus está derramando um juízo sobre nós. Ele vai derramar juízo e transformar o nosso caráter como algo benéfico para a nossa caminhada com Deus, mas a vida com Deus não pode ser só isso. Lá em Atos capítulo 16, Paulo e Silas oravam e cantavam, perto da meia-noite, estavam próximos de Deus, mas porque eles estavam pregando o Evangelho. E aí eu falei um pouquinho sobre essa pandemia, esse juízo que vem sobre nós, e eu disse que é o momento de nós nos aproximarmos de Deus com louvores e orações, mas buscar entender qual é o porquê dos açoites que nós sofremos. Se for a correção e o açoite por conta de um juízo de Deus na transformação do nosso caráter, tem algo errado. A gente precisa... É melhor que o açoite seja por conta da nossa ofensiva contra o inferno, contra o mal, né? A gente não pode se acostumar a ter o juízo vindo aí somente para moldar o nosso caráter. Até porque nós vamos estar mais cheios de fé para enfrentar essa calamidade quando estivermos assim, como Paulo e Silas. Porque estavam cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho, que chegou a meia-noite, eles estavam lá presos, sem roupa, e cantaram e oraram, e aí de repente veio aquele terremoto. E é de repente que vai vir o fim, e a gente tem que estar preparado para o fim, para esse princípio do fim, que é o momento que nós estamos vivendo. Bom, a paciência de Deus. Deus não é impaciente. Neemias 9:17, Salmo 103:8, Joel 2:13 vão dizer que Deus é tardio em irar-se e ele é longânimo. Romanos 9:22 diz que Deus suportou com longanimidade os vasos de ira.
2 Pedro 3, 9, diz que ele é longânimo para convosco. Aí, quando Pedro está falando acerca da volta de Jesus, quando as pessoas dizem que Jesus está demorando para voltar, e aí Pedro fala, não, ele não quer que nenhum de vocês se percam, né? Enfim, a paciência de Deus ela vem constantemente a dar uma chance de arrependimento ao homem. Isso é uma das maravilhas das histórias da Bíblia, essa paciência de Deus. Qual é a nossa resposta, então? Como a gente tem que agir nessa hora, depois de conhecer isso, depois de estudar um pouco sobre a bondade e a severidade de Deus? Nós devemos apreciar a bondade de Deus. Os benefícios naturais são bens que não devem ficar no automático. Eu acordei amanhã e tive um sono, fui deitar e consegui dormir bem. É precioso, né? A gente sabe ver aí quantas pessoas não têm o sono ou levantam de manhã e nem conseguem levantar. Enfim, as bênçãos naturais elas devem ser admiradas por nós, principalmente pelo povo que sabe que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a glória do seu poder. Quanto ao benefício espiritual, devemos perguntar como salmista, lá no Salmo 116, que daria o Senhor para todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esse é tempo de nós invocarmos o nome do Senhor. Todo dia é o dia de invocarmos o nome do Senhor. Nesse tempo de calamidade, entendendo que